No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Cami avisa a Renata e Marlon que Ronaldo entrou em contato, deixando os dois em alerta imediato. A notícia espalha tensão entre eles, já que o criminoso continua foragido e cada aproximação representa perigo. Renata teme que a vida da Cami volte a ficar em risco, enquanto Marlon, protetor, promete que ficará ainda mais atento. Peter, em outro núcleo, provoca Nina dizendo que ela sente ciúmes de Filipa. A jovem disfarça, mas não consegue esconder o incômodo ao ver a aproximação da mãe. Esse sentimento, ainda não admitido, pode transformar-se em combustível para futuros embates, especialmente quando Isabela passa a demonstrar preocupação com Filipa, reforçando a sensação de que a mulher está cercada de olhares atentos. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, a polícia falha em mais uma tentativa de capturar Ronaldo, aumentando a frustração de todos. Rian, pragmático, pede a Cami que o alerte imediatamente caso o criminoso volte a procurá-la, temendo que o contato seja uma estratégia para atingi-la. Davi relembra o peso do segredo guardado por Jaques, a promessa de não revelar a Olivia que é seu verdadeiro pai. Esse fardo cresce ainda mais quando, por um deslize de Filipa, Ayla acaba descobrindo a verdade em plena festa, mergulhando a família em choque. A situação fica ainda mais conflituosa quando Breno se incomoda com o presente dado por Léo aos bebês, interpretando o gesto como invasão de espaço. A tensão só aumenta quando Jaques tenta expulsar Léo da festa, mas Ayla surge para defendê-la, deixando claro que não permitirá novas humilhações. Nesse cenário de segredos e confrontos, Feital obriga Rian a esconder armas no salão de Fabiana, colocando o rapaz em risco e abrindo espaço para uma perigosa rede de chantagens. Em meio a tanto caos, um respiro de emoção acontece. Marlon e Cami ficam noivos, celebrando a união diante de todos, como se quisessem reafirmar que o amor resiste até mesmo à sombra do perigo. Sofia vai dar uma reviravolta impressionante e colocará ninguém menos do que Jaques atrás das grades. Isso mesmo. A jovem, até então vista por muitos como apenas uma observadora da guerra pelo poder da Boaz, vai se transformar em peça-chave para derrubar o maior inimigo de Samuel. Tudo começará quando a menina escutar uma conversa entre Jaques e Tânia. E veja bem, não é qualquer conversa trivial, mas sim um pacto sombrio, cheio de ameaças veladas e intenções cruéis. Tânia, a ex-esposa do vilão, retornará a Boaz naquele mesmo dia, disfarçando sua verdadeira intenção com uma visita aparentemente casual. Quem também estará na empresa será Sofia, que terá acompanhado Samuel em uma passagem rápida, quase despretensiosa, mas que acabará mudando o rumo da história. O destino dará sua cartada no exato instante em que a menina, ao se afastar por alguns minutos, encontrará um corredor lateral vazio, iluminado apenas pelas lâmpadas frias da fábrica. De repente, as vozes ecoarão. Era Jaques, com sua fala carregada de arrogância, e Tânia, que escutava cada palavra com um misto de temor e fascinação. "Se você quiser voltar para minha vida, Tânia, terá que provar sua lealdade", dirá o vilão com um sorriso perverso. "E a única forma é me ajudar a acabar de vez com Samuel. Esse moleque acha que pode ser presidente da Boaz, mas eu vou mostrar quem é que manda aqui." Tânia hesitará, engolindo em seco. Ainda que seu coração diga para não se envolver em mais um plano sujo, sua ambição falará mais alto. O brilho do poder, somado à chance de recuperar uma posição de destaque ao lado do ex-marido, será tentador demais. Jaques, isso é arriscado demais. Samuel tem aliados, tem a mãe dele por perto, tem essa menina, Sofia, sempre vigiando, murmurará Tânia, nervosa. "Besteira!", interromperá o vilão impaciente. "Eles não são nada diante de mim, mas se você não quiser ajudar, pode sair do meu caminho. Agora, se decidir ficar, saiba que vai ter dinheiro, influência, e eu de volta ao seu lado." A promessa soará como veneno nos ouvidos de Tânia. Ela fingirá relutar, olhará para o chão, mas logo aceitará. "Se é isso que você quer, eu vou ajudar." O que os dois não imaginavam é que Sofia, escondida atrás da porta entreaberta, ouvia tudo em silêncio absoluto. O coração da menina disparava,
mas sua mente permanecia fria, calculista. Ao contrário do que Jacques acreditava, Sofia não era apenas uma criança ingênua. Com firmeza, ela tirará o celular do bolso e, sem tremer, ativará a gravação. Cada palavra, cada ameaça, cada detalhe daquele pacto sujo ficará registrado. Mais tarde, já em segurança ao lado de Samuel, Sofia revelará o que fez. O sobrinho de Jacques ficará chocado ao ouvir com os próprios ouvidos a voz do tio conspirando contra ele. "Não acredito que ele teve coragem de dizer isso. Esse homem não tem limites!" gritará Samuel, furioso, enquanto segura o celular da menina. "Eu gravei tudo, Samuel. Agora ninguém pode dizer que é mentira. Está tudo aqui", responderá Sofia, determinada, com os olhos marejados, mas cheios de coragem. Sem perder tempo, Samuel pegará o aparelho e seguirá direto para a delegacia. Lá, mostrará ao delegado cada segundo do áudio, exigindo providências imediatas. O policial, já desconfiado das manobras de Jacques, não hesitará. "Isso é prova suficiente para uma prisão preventiva. Vamos agir agora mesmo", anunciará o delegado, colocando em movimento uma operação silenciosa. Na manhã seguinte, o clima na Boaz estará pesado. Os funcionários, sem imaginar o que estava prestes a acontecer, circularão pelo prédio, enquanto Jacques chegará ao local com seu habitual ar de superioridade. De terno impecável e olhar desdenhoso, ele caminhará pelos corredores, já planejando como iria sabotar Samuel novamente. Mas dessa vez, não será Jacques quem dará as ordens. No momento em que atravessar a recepção, será surpreendido por 2 policiais armados, acompanhados pelo delegado. "Jacques, você está preso! Temos provas suficientes contra você!" O vilão ficará em choque, sem acreditar que alguém tivesse conseguido virar o jogo contra ele. "Isso é um absurdo! Quem ousou me denunciar?" Rugirá, tomado pela fúria. Samuel surgirá logo atrás, firme, com Sofia ao seu lado. O jovem enfrentará o olhar do tio e dirá, em alto e bom som: "Acabou, Jacques. Agora você vai pagar por tudo que fez." A revelação deixará o vilão transtornado. Ao perceber Sofia encarando-o com firmeza, seus olhos se encherão de ódio. "Foi você, sua pestinha?" Cuspirá as palavras tentando avançar contra a menina, mas sendo contido pelos policiais. "Você me paga. Eu juro que vou me vingar de você, de Samuel, e de todos que ousaram cruzar o meu caminho." Sofia, mesmo assustada, não recuará. Com voz firme, devolverá: "Pode ameaçar à vontade, Jacques, mas agora todo mundo sabe quem você é de verdade, e você não vai mais enganar ninguém." O delegado dará ordem para que algemem o criminoso e Jacques será levado sob os olhares atentos de todos os presentes. Os funcionários da Boaz, chocados, comentarão o ocorrido em sussurros nervosos. Alguns, que sempre desconfiaram das intenções do vilão, sentirão um alívio imediato. Outros, que ainda estavam sob a influência dele, ficarão divididos sem saber em quem acreditar. E enquanto Jacques for conduzido para fora da fábrica, ainda berrando e jurando vingança, Samuel olhará para Sofia com uma mistura de orgulho e gratidão. "Você foi corajosa demais, Sofia. Salvou a mim, salvou a Boaz." Mas a menina, séria, cortará: "Eu fiz o que era certo. E vou continuar fazendo, Samuel. Porque essa empresa não pode cair nas mãos erradas nunca mais." O que eles não imaginam é que, mesmo atrás das grades, Jacques começará a traçar um novo plano de vingança. Suas conexões, suas alianças e sua mente calculista ainda o manterão como uma ameaça em potencial. E o que parecia o fim de uma guerra poderá se transformar apenas no início de uma batalha ainda maior. Do lado de fora da Boaz, a movimentação será intensa. A imprensa, avisada por fontes misteriosas, estará posicionada com câmeras e microfones, pronta para registrar o momento em que Jacques será colocado dentro da viatura. Flashes, gritos e perguntas se misturarão enquanto o vilão tenta manter a pose, mesmo algemado. "Isso é uma armação! Vocês vão se arrepender quando a verdade vier à tona!" berrará ele, olhando fixo para as câmeras. Tânia, que terá acompanhado a prisão de longe, ficará em choque. O medo de ser descoberta corroerá sua expressão.
Tentará se afastar discretamente, mas Sofia perceberá o movimento e cochichará no ouvido de Samuel. Ela também estava na conversa. Eu ouvi. A gravação mostra só a parte dele, mas ela concordou em ajudar. Samuel estreitará os olhos. O jogo contra Tânia ainda nem começou, mas já havia uma testemunha pronta para desmascará-la. Enquanto isso, dentro da delegacia, Jaques se recusará a colaborar. Seu interrogatório será marcado por insultos, silêncio estratégico e frases cortantes. Vocês acham que tem algo contra mim? Nada vai colar. Eu conheço as brechas da lei melhor do que qualquer um aqui. Mas o delegado impassível rebaterá. Você subestimou as pessoas erradas, Jaques. Dessa vez, não tem saída. Samuel, acompanhado de Sofia, assistirá tudo da sala ao lado, através do vidro espelhado. O jovem apertará os punhos, dividido entre o alívio e a fúria contida. Sofia, firme, colocará a mão sobre a dele. Não deixa ele te abalar. O que importa é que agora todo mundo sabe quem ele é. De volta a Boaz, os comentários se espalharão como fogo. Funcionários sussurrarão nos corredores, acionistas receberão a notícia por telefone e alguns já começarão a rever suas alianças. A queda de Jaques não seria apenas um golpe contra um homem. Era uma virada de jogo em toda a disputa pelo comando da empresa. Tânia, pressionada pelas circunstâncias, buscará refúgio na própria ganância. Procurará aliados para se proteger, mas perceberá que a sombra de Sofia agora a seguia de perto. A menina, determinada, não deixaria escapar nenhum detalhe que pudesse ligar a ex-mulher de Jaques ao plano sujo. E no fundo da cela fria, sentado em um banco de concreto, Jaques cerrará os dentes e sussurrará sozinho, como um presságio. Eles pensam que venceram, mas isso está longe de terminar. Sofia, Samuel, eu volto. E quando eu voltar, não vai sobrar ninguém. A câmera da trama se afastará lentamente, mostrando o vilão aprisionado, mas ainda perigoso. E, em contrapartida, Sofia surgindo como a força inesperada, capaz de virar o destino da Boaz de cabeça para baixo. Rosa sofrerá cada vez mais com lapsos de memória, mergulhando todos os familiares em uma situação de tensão e fragilidade emocional. O estado de saúde de Rosa vai se complicar bastante. Sofrendo de Alzheimer, a idosa terá lapsos de memória cada vez mais intensos e, em um deles, chega ao ponto de esquecer quem é sua própria neta, Sofia. O impacto desse esquecimento abalará profundamente a menina, que, mesmo tão jovem, precisará lidar com a dor de não ser reconhecida por alguém que ama. Mais adiante, a situação ficará ainda mais grave. Rosa sairá de casa com a menina, se perderá pelas ruas do Rio de Janeiro e mobilizará tanto a família quanto a polícia em uma busca desesperada. Tudo começa quando Sofia, que ainda estará sob a guarda provisória de Léo, visita a avó. O reencontro, tão aguardado por ambas, se torna emocionante e doloroso ao mesmo tempo. Rosa, com o olhar perdido e a mente embaralhada, não reconhece a menina. "Quem é você? Está perdida?" questionará a idosa, em meio a uma confusão que deixará todos atônitos. Mesmo abalada, Sofia tenta lidar com a situação com delicadeza. Se apresenta como amiga da avó e a convida para brincar. A atitude doce da criança sensibiliza Samuel, que observa de longe e não consegue segurar as lágrimas. Ele se comove com a maturidade precoce da irmã, mas também se desespera ao perceber a gravidade da doença de Rosa. Esse momento, no entanto, gera atrito entre Samuel e Léo. O jovem, que tenta proteger a mãe de qualquer sofrimento, discorda da forma como Léo conduz a situação. Para ele, Sofia deveria estar mais próxima da avó, já que o vínculo afetivo poderia ajudar na memória. Léo, por outro lado, acredita que a menina corre riscos ao lidar de perto com uma idosa que já não controla mais a própria mente. A tensão entre os dois cresce quando Filipa consegue recuperar a guarda definitiva de Sofia na justiça. O retorno de Sofia à mansão Boaz deveria significar um recomeço, mas logo se torna mais um desafio. A menina passa a dividir o quarto com a avó, mas a convivência diária não impede que o Alzheimer avance de maneira cruel. Em uma noite,
Rosa sofre uma crise mais severa. Olhando para Sofia, ela acredita estar diante de uma colega da juventude. O delírio a faz acreditar que voltou no tempo e, tomada por lembranças distorcidas, decide levar a menina para fora de casa. Vamos! O circo está na cidade. Precisamos ir antes que acabe a apresentação, dirá Rosa, com brilho nos olhos, como se tivesse reencontrado a alegria da infância. Sofia, ingênua e confusa, segue a avó pelas ruas escuras do Rio de Janeiro. A cada esquina, Rosa se perde em lembranças soltas, apontando prédios antigos como se fossem atrações de feira. O desaparecimento das duas provoca um verdadeiro caos. Filipa, ao perceber a ausência da Sofia, entra em desespero. Gritando pela casa, convoca os empregados e, sem obter resposta, liga para a polícia. Minha mãe saiu com a Sofia! Elas não sabem onde estão, não sabem como voltar! Por favor, façam alguma coisa! Implora a jovem, tomada pelo pânico. Enquanto a polícia é acionada, Marlon assume a linha de frente da busca. O rapaz percorre ruas próximas, conversa com vizinhos e chega a seguir pistas dadas por moradores que teriam visto uma senhora desorientada com uma menina. O clima é de desespero. Ao mesmo tempo, Samuel e Léo discutem no meio da sala. O primeiro acusa o segundo de negligência, afirmando que a guarda de Sofia jamais deveria ter sido retomada sem que Rosa estivesse sob cuidados adequados. Léo, transtornada, rebate. Eu não podia prever isso, Samuel. Enquanto os dois discutem, a polícia organiza equipes para patrulhar a região. Filipa, completamente fora de si, não consegue se manter em casa e insiste em acompanhar as buscas. A cada hora que passa, o desespero aumenta e a possibilidade de tragédia parece mais próxima. Rosa, em meio ao delírio, segue caminhando pelas ruas movimentadas, agarrando a mão de Sofia e apontando para postes de luz como se fossem refletores de espetáculo. A neta, tentando manter a calma, pergunta repetidas vezes: Vovó, aonde estamos indo? Mas Rosa não responde de maneira coerente. O susto chega ao ápice quando a avó e neta se aproximam de uma avenida movimentada. Confusa, Rosa quase atravessa sem olhar para os carros e Sofia a puxa pelo braço, evitando um acidente. Motoristas buzinam, gritam e a cena atrai a atenção de curiosos que logo percebem que algo está errado. A notícia do desaparecimento de Rosa e Sofia se espalha rapidamente, transformando a mansão em um verdadeiro quartel-general de tensão. Isabela, ao receber a ligação de Filipa, larga tudo o que estava fazendo e corre para a casa, tomada pela angústia de imaginar sua mãe perdida nas ruas. Ao chegar, encontra Samuel em prantos e Léo transtornada, debatendo com os policiais. A cada minuto que passa, as chances de algo ruim acontecer aumentam. Alerta um dos oficiais pedindo calma, mas deixando todos ainda mais nervosos. Filipa, descontrolada, se agarra ao braço do delegado e implora: Pelo amor de Deus, encontrem a Sofia. Ela não sabe se defender, está só com a minha sogra, que já não reconhece mais ninguém. Enquanto isso, pelas ruas, Rosa segue vagando. Ela se convence de que está levando Sofia para um espetáculo inesquecível. A cada vitrine iluminada, aponta e fala com entusiasmo, como se fossem atrações de circo. Sofia, com lágrimas contidas, segura firme a mão da avó e tenta, com sua inocência, manter algum controle. Vovó, está ficando tarde. Não era melhor voltarmos para casa? Mas Rosa, mergulhada no delírio, responde com firmeza: Não, menina! Ainda não começou a apresentação. Se perdermos, nunca mais vamos ver. Enquanto isso, Rosa e Sofia já caminham exaustas. A idosa começa a confundir as ruas com corredores de memória. Para diante de um prédio antigo e murmura: Aqui foi onde dancei pela primeira vez. Você sabia, menina? Sofia, assustada e cansada, responde com doçura: Sim, vovó. Mas agora precisamos descansar. Vamos para casa, por favor. Rosa, no entanto, insiste em seguir adiante, mas a confusão mental começa a pesar fisicamente. Em um cruzamento movimentado, ela se desequilibra, quase caindo. Sofia a ampara, mas chora, sem saber o que fazer. Nesse momento, um transeunte percebe a situação e decide ligar para a polícia. Poucos minutos depois, viaturas chegam ao local. A confusão é inevitável.
Rosa resiste, acreditando que estão tentando separá-la da amiga de infância, enquanto Sofia grita desesperada, pedindo para não machucarem a avó. A cena é de cortar o coração. Policiais tentam conter Rosa com delicadeza, mas ela se debate, chorando, enquanto Sofia se agarra a ela. Finalmente, após muito custo, conseguem convencê-la a entrar no carro. De volta à mansão, a chegada das duas é marcada por um misto de alívio e dor. Filipa corre para abraçar a Sofia, enquanto Samuel tenta acalmar a mãe, que ainda murmura frases desconexas. Léo, devastado, permanece em silêncio, observando tudo de longe, carregando a culpa como um fardo insuportável. O episódio deixa marcas profundas. A fragilidade de Rosa diante do Alzheimer não pode mais ser ignorada, e a família precisará tomar decisões difíceis sobre os próximos passos. Leona vai fazer uma reviravolta impressionante e desmascarar Jacques na frente de todos. Cansada de ser humilhada, a mocinha bolará um plano junto com Samuel para acabar de vez com as mentiras do vilão. Essa virada não será apenas uma vitória pessoal, mas também um marco na luta contra a corrupção e o abuso de poder que dominaram a família e a empresa Boaz. Tudo começará quando Leona tiver uma nova ideia de revolucionar um negócio. Ela, que sempre foi criativa e ousada, decide montar uma empresa semelhante à Boaz, mas com uma proposta moderna e humanizada. A ideia não surge do nada. Nasce das dores que sofreu, das portas fechadas que enfrentou e da vontade de mostrar que é possível vencer com integridade. Determinada, a jovem reúne costureiras independentes, mulheres que Jacques havia dispensado ou maltratado, e cria uma cooperativa inovadora. Nasce assim a Aurora Lingerie, marca que rapidamente ganha força no mercado por valorizar a mão de obra feminina e apresentar peças que unem sensualidade, conforto e identidade. As primeiras coleções esgotam em poucos dias. As redes sociais explodem com vídeos de influenciadoras e artistas usando os modelos de Leona, e a imprensa começa a tratá-la como um exemplo de empreendedorismo. Jacques, por outro lado, perde espaço e prestígio vendo o Império Boaz tremer pela primeira vez. O vilão ficará furioso, incapaz de aceitar que uma mulher que ele tentou humilhar tantas vezes agora brilha mais do que ele. A inveja corrói suas noites, e Jacques passa a maquinar formas de sabotar a Aurora Lingerie. Reuniões secretas, telefonemas obscuros e chantagens começam a se multiplicar. Ele tenta convencer fornecedores a romperem contrato com Leona, oferece propina para inspetores fiscais perseguirem a nova empresa e chega até a contratar espiões para roubar os croques da coleção seguinte. Mas Leona não se deixa intimidar. Samuel, sempre ao seu lado, descobre parte desses planos e age como escudo, impedindo que a teia de Jacques destrua o sonho da jovem. A cada golpe baixo do vilão, Leona responde com mais criatividade, firmeza e apoio popular. Enquanto isso, uma reviravolta ainda maior se prepara. Ricardo, braço direito de Jacques, começa a se sentir sufocado pela quantidade de crimes e mentiras que precisa encobrir. No início, ele hesita, mas o peso na consciência cresce cada vez mais. Ao descobrir que Jacques foi o responsável pela sabotagem do crime que marcou a família inteira, Ricardo decide agir. Em um momento decisivo, ele entrega o vídeo da sabotagem. Nas imagens, Jacques aparece nitidamente adulterando o veículo que dias depois se tornaria o palco da tragédia. É a prova irrefutável, o ponto final de qualquer desculpa que o vilão pudesse inventar. Com a prova em mãos, Leona e Samuel organizam uma reunião na mansão da família. Rosa, a matriarca, está presente, emocionada e nervosa. Filipa, Tânia e outros membros da família acompanham, incrédulos com a revelação que se aproxima. Chegou a hora da verdade, Jacques, diz Leona, encarando o vilão nos olhos. Vocês não sabem do que estão falando. Isso é uma armação barata, grita ele, tentando manter o controle. Mas quando o vídeo é exibido em um telão improvisado, não resta dúvida. As imagens mostram Jacques com frieza e determinação, mexendo no carro que depois tiraria a vida de Jacques. Rosa, devastada,
cai em lágrimas. Samuel se aproxima da avó para ampará-la. Ricardo, em silêncio, abaixa a cabeça, consciente do peso do que trouxe à tona. Você matou o próprio irmão, tudo por ambição, tudo para sentar naquela cadeira da Boaz, acusa Samuel, a voz firme ecoando pelo salão. Mentira! Ele merecia, ele sempre foi o favorito de mamãe. Eu só peguei o que era meu por direito, retruca Jaques, já sem disfarçar sua insanidade. Todos, um a um, começam a jogar na cara do vilão todas as falcatruas cometidas ao longo dos anos. O roubo de dinheiro da empresa, os golpes contra funcionários, as manipulações para separar famílias, a crueldade contra Leona e Samuel, a tentativa de comprar testemunhas e até a perseguição a quem ousasse desafiá-lo. Jaques tenta se defender, mas sua máscara cai. Nervoso, começa a suar, tremer e perder o controle da fala. Vocês não têm o direito de me julgar. Eu sou o presidente da Boaz. Eu sou o dono desta família. Mas as palavras já não têm efeito. Rosa, com a voz firme apesar das lágrimas, sentencia. Você não é dono de nada, Jaques. Você é apenas um criminoso que precisa pagar pelo que fez. Encurralado, Jaques percebe que não tem mais saída. Ele quebra o telão com um golpe, empurra os familiares e foge em disparada pela porta da mansão. O caos se instala. Gritos ecoam pela casa. Samuel corre atrás dele, mas o vilão consegue escapar por pouco. A notícia da fuga se espalha rápido. Em poucas horas, a polícia já está à caça do criminoso. Sirenes cortam a noite, viaturas percorrem ruas e becos e a cidade inteira parece respirar tensão. Caçada a Jaques, o empresário acusado de matar o próprio irmão, estampam as manchetes dos jornais. Começa então uma caçada tenebrosa. Policiais armados cercam galpões, estradas e pontos estratégicos. Informantes relatam movimentações estranhas. Helicópteros sobrevoam a região. Jaques, porém, mostra que não é apenas cruel. É astuto. Ele muda de esconderijo constantemente, troca de carro, se disfarça e suborna pessoas para mantê-lo informado. Enquanto isso, Leona se mantém firme. Ela sabe que o vilão ainda é perigoso, mas também que sua derrocada é apenas questão de tempo. Samuel, determinado, promete que não descansará até ver o tio atrás das grades. Rosa, arrasada, tenta se reerguer. Mesmo em meio à dor, sente um certo alívio ao perceber que, finalmente, a verdade veio à tona. Com a fuga de Jaques, a cidade inteira entra em estado de alerta. Os jornais exploram cada detalhe. Os programas sensacionalistas exibem entrevistas com ex-funcionários da Boaz que confirmam as falcatruas do empresário, e até vizinhos que antes o temiam começam a denunciar seus passos. A imagem de Jaques, outrora de um homem de negócios respeitado, se dissolve em horas. Samuel participa ativamente da investigação. Em parceria com a polícia, ele percorre antigos galpões da família, casas abandonadas e até o sítio onde Jaques costumava se esconder nos tempos de juventude. A cada pista falsa, a tensão aumenta, mas a determinação não diminui. Ele não vai escapar. Não desta vez, repete Samuel, incansável. Dias depois, uma denúncia anônima chega até a delegacia. Um homem misterioso teria visto Jaques em um barracão nos arredores da cidade, próximo a uma estrada desativada. O local é isolado, cheio de entulho, perfeito para um criminoso se esconder. Na calada da noite, dezenas de policiais cercam a região. Viaturas desligam os faróis, helicópteros sobrevoam em silêncio e, de repente, a ordem é dada. Ninguém entra, ninguém sai. Jaques percebe que está encurralado. Ele carrega uma mala com dinheiro e documentos falsos, pronto para fugir do país, mas o tempo se esgota. Pela primeira vez, o vilão sente o peso real da derrota. Em meio ao cerco, Jaques tenta uma última jogada. Ele rende um dos seguranças da Boaz que havia sido forçado a ajudá-lo, usando o homem como escudo humano. A cena é tensa, cercada por refletores e armas apontadas. "Vocês nunca vão me pegar vivo!" grita o vilão com os olhos insanos. "Solta ele, Jaques! Já chega de covardia!" berra Samuel, avançando lentamente.
O clima fica insustentável. A tensão poderia resultar em tragédia, mas o próprio segurança, em um ato de coragem, se desvencilha do vilão. É nesse instante que Jacques perde o controle. Corre em direção ao matagal, atirando para o alto, em uma fuga desesperada. A caçada se estende por horas, mas a noite já não protege Jacques. Cães farejadores seguem seu rastro, drones monitoram os arredores, e cada passo do vilão se torna mais pesado. Até que, exausto, sujo de lama e sem munição, ele é finalmente encurralado em uma ribanceira. Acabou, Jacques. Você vai pagar por tudo que fez, diz o delegado apontando a arma. O vilão, ofegante, ainda tenta manter a pose. Eu sou Jacques o Crápula. Vocês nunca vão conseguir me apagar da história. Mas sem forças, ele desaba. Algemado, é levado sob vaias e flashes da imprensa. O homem que um dia controlou a Boaz e humilhou sua própria família agora é apenas um criminoso derrotado, exposto diante de todos. Na mansão, a notícia da prisão chega como um alívio. Rosa, emocionada, agradece a Samuel e Leona pela coragem de enfrentarem o Crápula. Filipa, em lágrimas, reconhece que sempre fechou os olhos para as maldades de Jacques e agora precisa lidar com o peso dessa escolha. Leona, por sua vez, se torna símbolo de resistência e superação. Sua empresa cresce ainda mais e sua imagem de mulher forte inspira outras a não se calarem diante da injustiça. Samuel, mesmo abalado, sente que cumpriu uma missão. Ele olha para Leona e para Rosa com a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, a família poderá respirar em paz. Marlon assusta Danilo com um soco destruidor. Marlon perderá o controle ao ver Cami com Rian em Dona de Mim. O ex-detento tentará provocar o policial e acabará envolvido em uma confusão que só será interrompida por Danilo. A sequência começará depois que o noivado de Marlon e Cami chegar ao fim. A jovem, abalada por ter sofrido um estupro, decidirá buscar justiça sozinha, enquanto o policial insistirá em seguir os trâmites da lei, sem atalhos. O rompimento abrirá feridas, e a relação de confiança entre os dois desmoronará em silêncio. Determinada a não se calar, Cami se unirá a Rian para atrair o abusador até um prédio abandonado, numa emboscada arriscada. As paredes sujas, o eco dos passos e a tensão no ar transformarão o local em um palco de vingança. Ali, Rian, nervoso e com a respiração ofegante, apontará uma arma para o criminoso. Mas antes que a tragédia se concretize, Marlon surgirá de surpresa, impondo sua autoridade, rendendo o suspeito e algemando-o. O gesto heróico, porém, não trará alívio. Após o flagrante, Cami pedirá que Marlon omita sua presença durante o ocorrido. Ele, dividido entre a ética e o amor, concordará em mentir no depoimento, ainda que contrariado. Essa decisão arranhará a honra do policial e cavará um abismo entre os dois. A partir daí, a relação ficará estremecida. Cami, já influente nas redes sociais, anunciará que precisa de um tempo. Sua escolha abrirá espaço para que Rian se aproxime cada vez mais, conquistando a confiança da jovem com sua sinceridade e seu jeito imprevisível. A aproximação ficará evidente quando Cami acompanhar Rian nas gravações de um clipe com a rapper Azzi. O beijo encenado entre eles deixará a influencer perturbada, incapaz de controlar os ciúmes. Horas depois, já em clima de cumplicidade, ela levará Rian para casa. Os dois trocarão um beijo intenso, selando o início de um romance. No mesmo dia, Rian a surpreenderá com um pedido oficial de namoro. Cami, ainda machucada, aceitará com ressalvas, preferindo ir com calma. Mesmo assim, o casal celebrará o momento com simplicidade. Comerão cachorro-quente juntos, rindo em plena calçada. De longe, Marlon observará a cena. Seu coração baterá pesado no peito ao ver a ex-noiva com outro. A angústia será tanta que ele correrá para contar à mãe, Jussara. A matriarca reagirá com fúria, incapaz de aceitar o novo romance da jovem. Dias depois, ao ver Cami passar em frente à sua casa, Jussara, descontrolada, jogará água nela com uma mangueira, humilhando-a em plena rua. Molhada,
a jovem enfrentará o vexame diante dos olhos de Marlon, que se envergonhará da atitude da mãe. Na sequência, Cami, firme, se secará com as próprias mãos e decidirá encarar o policial. Os dois se envolverão em uma discussão repleta de acusações, lembranças e mágoas. Marlon, tomado pelo ciúme, acusará a ex-namorada de traição, afirmando que ela já nutria sentimentos por Rian antes do fim do noivado. A tensão aumentará quando Rian aparecer e, em tom debochado, provocar Marlon. As palavras atravessarão o ar como flechas. Os dois partirão para o empurra-empurra, ignorando o risco de que a situação fuja ao controle. O clima ficará insustentável e a briga só não se transformará em pancadaria porque Danilo, amigo dos dois, surgirá para separar a confusão. Mesmo contido, Marlon não conseguirá disfarçar sua raiva. Ele se afastará com o sangue fervendo e, sozinho, desabará toda a frustração contra uma parede, descarregando um soco tão destruidor que assustará até o próprio Danilo, que ficará sem reação diante da explosão de fúria do policial. O eco desse soco marcará não apenas a parede rachada, mas também o coração dilacerado de um homem que perdeu a mulher que amava e agora luta contra o próprio descontrole. O soco de Marlon contra a parede reverberará como um trovão. O estalo seco ecoará no beco silencioso, fazendo Danilo arregalar os olhos. "Cara, você tá perdendo o controle", dirá o amigo segurando o braço do policial com firmeza, tentando evitar que ele se machuque ainda mais. Marlon, com os olhos marejados e respiração pesada, afastará a mão ensanguentada, resultado do impacto contra o concreto. "Eu não aguento ver ela com ele, Danilo. Não aguento. Eu lutei tanto por essa relação e agora parece que tudo que fiz não valeu de nada." Danilo tentará acalmá-lo, mas a raiva queima dentro do policial como um incêndio fora de controle. Enquanto isso, Cami chegará em casa trêmula. A cena com Jussara, a discussão com Marlon e a provocação de Rian a deixaram abalada. Mas, ao olhar para o celular, verá uma mensagem inesperada. "Eu tô aqui por você. Não importa o que aconteça." Assinada por Rian. O gesto simples a fará sorrir em meio ao caos. A jovem lembrará do momento em que os dois dividiram o cachorro-quente na rua, rindo como adolescentes, e sentirá o coração balançar. Nos dias seguintes, a cidade inteira comentará sobre o envolvimento de Cami com Rian. Nas redes sociais, vídeos do clipe com Asi viralizarão, colocando o ex-detento novamente nos holofotes. Alguns seguidores apoiarão o romance, outros a criticarão, acusando-a de trocar de namorado rápido demais. Cami, decidida a enfrentar as críticas, fará uma live emocionada. "Ninguém sabe o que eu passei. Ninguém sabe o quanto foi difícil reconstruir minha vida depois da violência que sofri. Eu não devo satisfações a ninguém. E sim, eu tô tentando ser feliz de novo." As palavras terão impacto imediato, rendendo aplausos de fãs que se solidarizam com sua dor. Por outro lado, Marlon acompanhará a transmissão em silêncio, seu rosto contraído de dor. Ele desligará o celular no meio da fala, incapaz de ouvir mais. Em casa, Jussara tentará colocar ainda mais lenha na fogueira. "Meu filho, essa menina não presta. Tá se exibindo com marginal na internet. Você tem que abrir os olhos." Mas o policial, mesmo enciumado, retrucará com firmeza. "Não fala assim dela, mãe. Você não sabe o que tá dizendo." A tensão familiar aumentará. Poucos dias depois, o destino colocará os três frente a frente novamente. Será numa festa de rua, cheia de música, luzes e gente dançando. Cami estará acompanhada de Rian, que a abraçará pela cintura. Quando Marlon aparecer para uma ronda, os olhares se cruzarão. Um silêncio pesado se instalará, como se a multidão desaparecesse. Rian, sempre provocador, lançará uma frase carregada de ironia. "Tá difícil aceitar que perdeu, não é, doutor?" Marlon cerrará os punhos, a veia no pescoço pulsando. Cami, aflita, se colocará entre eles, implorando para que não haja briga. Mas o clima será insustentável. Quando a discussão começar a esquentar, Danilo surgirá mais uma vez, pondo a mão no ombro de Marlon. "Você não vai estragar sua carreira por causa disso. Respira, cara." O policial dará alguns passos para trás.
mas sua expressão mostrará que a luta interna está longe de terminar. Horas depois, sozinho em seu quarto, Marlon encarará o distintivo de policial sobre a mesa. O objeto que sempre simbolizou sua honra, agora parecerá pesar toneladas. Ele se perguntará até onde consegue separar o homem do profissional, o coração do dever. Do outro lado, Rian, confiante, levará Camille para conhecer um estúdio improvisado, mostrando suas novas músicas. A jovem se encantará com a dedicação dele em reconstruir a própria vida, longe do crime. Eu não quero errar de novo, Camille. Eu sei que o passado me condena, mas eu preciso que você acredite em mim, dirá o rapaz, olhando nos olhos dela. Ela, emocionada, apenas assentirá, deixando que o silêncio fale mais do que as palavras. Mas o destino não dará trégua. Uma denúncia anônima colocará o nome de Rian na mira da polícia novamente. E, para a surpresa de todos, será Marlon o designado para investigar. Diante desse novo impasse, os caminhos dos três voltarão a se cruzar, agora em circunstâncias ainda mais explosivas, em que o amor, a honra e a lei se enfrentarão sem piedade.